Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início a uma nova série de aulas através desse vídeo, em cima do livro de Romanos. Eu havia colocado uma enquete para os irmãos selecionarem aí qual o melhor tema, o tema que vocês gostariam, e todos empataram praticamente, deram assim um número muito próximo do outro. Então vamos abordar o livro de Romanos, porque tinha uma outra opção lá sobre a soterologia, sobre o estudo da salvação, e nós trataremos bastante no livro de Romanos a respeito da salvação e sobre a história da igreja. É claro que aqui já faz parte da história da igreja, mas a gente trata mais desse assunto numa próxima oportunidade. Então, o livro de Romanos foi escrito como em formato de carta. Não é que o autor, o apóstolo Paulo, ele pensou assim, vou escrever um livro. Na verdade, todo livro atribuído a Paulo estava feito num formato de epístola, de carta. Era um meio muito usual da sua época. Se hoje o meio muito usual é o WhatsApp, há pouco tempo foi o e-mail. Na época, nesse modelo do período de Paulo ali, período bíblico do Novo Testamento, era um momento de um formato de cartas. Por isso, boa parte do Novo Testamento foi escrito nesse formato. Então Paulo estava em uma cidade, mandava carta para outra cidade, e essas cartas então elas eram copiadas de uma igreja para outra, se tornavam então um texto utilizado nas igrejas para doutrina, para aprender mais do Evangelho. Apóstolo João, Pedro, Judas, então foram aqueles que contribuíram com epístolas para poder as igrejas estudarem a palavra de Deus, estudarem o Evangelho, e uma copiava, distribuía para outra. Um dia a igreja reuniu todas essas cartas, também os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e foi decidindo qual entraria para o cânon bíblico para formar a nossa Sagrada Escritura. E por isso nós temos essa seleção de cartas nas nossas mãos. Vamos lá então. Do que vai tratar o livro de Romanos? Vai tratar sobre salvação, como eu falei, a justificação pela fé, a igualdade entre judeus e os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Eles eram chamados pelos judeus dessa forma, gentios. Que a salvação não é através das obras, no caso das obras da lei. Ela é através da fé em Jesus Cristo, mediante a graça, pela graça, mediante a fé, nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós alcançamos a salvação. Então Paulo tinha um desafio aqui para ensinar. Como os judeus estavam acostumados de serem o povo escolhido e que a salvação vinha para eles tinham que aprender, e os demais povos tinham que aprender que não, que a salvação agora ela está porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Então ela está para todos que creem. E que, não havendo distinção entre judeus e gentios e os demais povos, também a salvação está para todos. E que ela não vem através do cumprimento da lei, que ela não vem através do cumprimento do manual do Antigo Testamento, mas que ela vem através da justificação redentora de Jesus na cruz. A graça do Senhor é quem nos alcança. Não é aquela coisa de consultar uma lei, de ofertar um sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, e tudo isso era o desafio de Paulo. Ele tinha que ensinar isso ao povo. É claro que muitas igrejas ultimamente têm trazido, resgatado coisas judaicas, coisas do Antigo Testamento, colocando dentro das suas igrejas, mas o desafio de Paulo era o extremo oposto. Era retirar essa carga dos judeus do Antigo Testamento, trazendo a novidade do Evangelho de Jesus. E o livro de Romanos trata bastante disso. Nós vamos fazer a leitura, vamos estudar 2 capítulos hoje, vamos fazer a leitura e comentar a respeito dos textos. E o texto começa assim, você pode pegar a sua Bíblia também, marcar, e a gente vai fazendo o estudo em cima dele. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu, por meio de seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Então Paulo faz menção às Escrituras, que é o Antigo Testamento, e ele diz que foi chamado a ser um apóstolo. Ele é um apóstolo como um filho temporão, né? Nascido fora de época. Ele não caminhou com Jesus no período dos 12, mas ele viu milagrosamente a presença de Jesus quando veio então a sua conversão. Ele era um perseguidor dos cristãos no início da igreja. Verso 3. E esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então Paulo diz que a ênfase dele
do ministério de Paulo, a ênfase do seu ministério apostólico, era estar com os gentios, era justamente explicar o evangelho para alguém que não tinha tradição judaica. Ele tinha que trazer as profecias, tinha que trazer os costumes que falavam a respeito de Cristo, trazer aquilo para os gentios e trazer a novidade de Jesus juntamente. Lembrando que ele fazia de tal forma que não confundisse as pessoas. Elas não precisavam virar judeus para poder se tornarem cristãos posteriormente. Não, elas iam se tornar cristãs, não precisava passar por toda a tradição judaica. A tradição judaica, ela até hoje precisa ser compreendida por nós para a gente poder ver as profecias, para a gente ver a ação de Deus, o relacionamento de Deus com as pessoas. Então a gente tem um entendimento como que olhando para um retrovisor do carro, entendimento do que passou, o que vai vir adiante. E ele diz sobre o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Já de início, ele fala na sua introdução, do seu prefácio, do que ele vai tratar. Verso 6. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aí Paulo se apresenta e fala, e agora também eu falo de vocês, que também foram chamados a pertencer a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Lembrando que ele está em outra cidade, talvez em Corinto, e ele então escreve aos irmãos que estão em outra cidade, na cidade de Roma. Posteriormente, Paulo vai para lá preso, né? Tem um naufrágio em Malta, na ilha de Malta, mas quando ele é preso, vai em direção a Roma. Paulo morreu por volta de 64 depois do nascimento de Cristo. E essa carta deve ter sido escrita em torno do ano de 57 dessa nossa era. Então, poucos anos depois dele escrever essa carta e muitas outras, ele veio, através da perseguição aos cristãos, a morrer na mão dos romanos. Verso 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, esse já li. Continuação do verso 7. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Lembrando que essa é a bênção apostólica, que volta e meia é recorrente nos textos das epístolas, e que nós tomamos por tradição impetrar a bênção apostólica no final das reuniões dos cultos, por causa da tradição apostólica. Verso 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então aqui Paulo está dizendo que sempre ora a Deus a respeito dos romanos e que os romanos estão sendo conhecidos no mundo, porque à medida que ele ia pregando, que as pessoas iam falando do evangelho, diziam sobre uma igreja em Roma, que era uma igreja especial. Tanto é especial que era praticamente a capital do mundo dessa época. Digamos que é a igreja que estaria nos Estados Unidos, em Nova York, um mundo onde a fé cristã seria novidade. Imagina assim, surge uma fé que é novidade, a fé cristã no mundo atual, e então a igreja da capital do mundo, de Roma, no caso hoje poderia ser Nova York, poderia ser Paris, que já foi a capital cultural do mundo. Então uma grande cidade tinha ali os irmãos perseverando na fé, então ficava conhecida, olha, essa fé cristã já atingiu Roma, já tem irmãos lá em Roma, que é o berço lá do Império. E ele diz que sempre ora pelos irmãos e diz que tem muita vontade de visitar os irmãos, lembrando também que era um período muito difícil das viagens. As viagens missionárias, até pouco tempo, o cara tinha que entrar num barco, há pouco mais de 100 anos, até menos, quando o avião não era tão popular, a pessoa tinha que entrar num barco, viajava-se dias, às vezes ficava meses fora, para depois voltar para sua casa, porque não tinha essa coisa de em 24 horas você poder estar em qualquer lugar do mundo, como hoje é possível. Verso 11. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Olha que interessante, Paulo, que era cheio do Espírito Santo, ele ministrava sobre a vida das pessoas impondo as mãos, elas eram cheias do Espírito Santo, ele ensinava sobre os dons, e ele queria ministrar sobre os dons espirituais na vida da igreja de Roma. Isso é para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha.
Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então Paulo fala aqui que quer estar com eles, para anunciar o evangelho para eles, para poder compartilhar com eles. Ele diz que é devedor de gregos, bárbaros, de sábios, de insensatos. Provavelmente ele diz assim, ele tem uma dívida de gratidão, e que provavelmente esses homens estavam investindo no ministério, nas viagens de Paulo, no sustento dele, aonde ele ia, ele era recepcionado por todo tipo de grupos de pessoas, e eles eram aqueles que investiam nele, que remuneravam ele de alguma forma, davam pão. Ele também diz que gostaria de receber, de certa forma, isso dos romanos, por serem de uma cidade especial dessa época, e levar o evangelho a eles. Verso 16, o emblemático texto: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui é um ponto muito especial, né? Porque a reforma protestante, ela vem a eclodir o fósforo riscado para detonar tudo que havia de acontecer com a reforma protestante, é quando Martinho Lutero pega esse texto, como nós pegamos, e ele, estudando o texto de Romanos, ele vai fazendo essa leitura parecida com a nossa, e ele então lê isso, que o justo viverá pela fé. Isso também marca a vida de John Wesley, o fundador do movimento metodista. Então, grandes homens de Deus, seja reformadores, avivalistas, eles são impactados por essa notícia, de que o justo viverá pela fé. Ele não vive pelas obras, ele não vive pela troca de favores, pela negociação, ele vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Toda a nossa provisão, da nossa vida, aquilo que queremos alcançar, a nossa fé, ela é a chave para abrir todas essas portas. E o justo, ele é salvo pela fé, ele vive pela fé, nós ministramos pela fé. A fé, ela é o modo de vida do justo. Aquele justo, como diz a Escritura, o justo que eu nunca vi ele mendigar o pão. A gente vai ver no texto de Romanos também sobre a justificação, que nós temos uma origem pecaminosa de Adão e Eva, mas somos justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício redentor. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque, bom, primeiro ele está falando da ira de Deus, que ele olha para o ser humano e vê a injustiça, a mentira, e que, se for colocar todos na balança da justiça, vai pender para a perdição. E ele diz assim que todo conhecimento que temos de Deus, verso 19, é quando Deus se manifesta a nós. É Deus que se revela a nós. Quando nós queremos buscar conhecer a Deus, porque nós vamos nas Escrituras, porque Deus se revela nas Escrituras. Qualquer revelação de Deus para nós, qualquer conhecimento que nós temos de Deus, é por uma busca. A Bíblia aconselha isso, né? A gente buscar a Deus, a gente perseverar em conhecer a Deus, em buscar a Deus. Só que Deus se revela. Deus não é descoberto cientificamente por uma pesquisa, por uma expedição. Nós buscamos a Deus, então Ele se revela a nós. Nós o conhecemos quando Ele se manifesta. O tanto que você conhece a Deus hoje, o Senhor que se revelou a você. Porque viu o seu interesse em conhecê-lo, então Ele se revelou para você. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Paulo diz que toda a humanidade, seja aquela que pegou uma Bíblia na mão ou não, ela é indesculpável em perceber a Deus, porque a criação, ela revela a Deus. Todo o universo, toda a criação, ela revela, ainda que nossa ciência atual ela possa bater na tecla de um acaso, de uma série de acontecimentos improváveis foram acontecendo em uma escala lotérica para que nós viéssemos a existir, todo o universo,
e todas as leis físicas, tudo que acontece no mundo viesse vir por um acaso. Os códigos genéticos, as coisas mais complexas do mundo, todos esses sistemas que o mundo pode conhecer, que o universo pode oferecer, isso tudo revela a poderosa mão de Deus. E é disso que Paulo está falando. A humanidade é indesculpável, porque qualquer ser humano que tem contato com o universo, tem contato com qualquer coisa, ele vai perceber a complexidade e só pode haver a mão divina criando todas essas coisas. Verso 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e corações insensatos dele se obscureceu. É o que eu estou dizendo. A pessoa tem com clareza a eternidade de Deus, a divindade dele, o Criador, mas o Paulo diz assim, que ele torna nulo seus próprios raciocínios. A pessoa ela tem que ignorar o pensamento, o raciocínio de que Deus existe. Então ela, ignorando a presença de Deus, a vida de Deus, ignorando a criação de Deus, ela vai dizer que Deus não existe, que é indiferente para ela, e ela vai viver uma vida materialista. Verso 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos seres humanos corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui ele fala também da idolatria, pessoas que largaram mão do Deus invisível, eterno, que não pode ser colocado numa imagem, não pode ser trancado num santuário. Ele fala sobre isso porque ele tratava de um mundo idólatra na sua época, tanto da cultura grega, que é chamada cultura helênica, como a cultura romana de sua época. Ele tratava desse assunto, era um povo politeísta, tinha deuses para tudo. Hoje virou uma mitologia, a mitologia romana ou grega, ela se torna referência para reflexões, para psicologia, para se tirar lições, para livros, mas não são divindades ativas, com esses nomes, pelo menos. Mas na sua época tinha grande idolatria a imagens de homens, a imagens de animais, e as pessoas serviam a eles. Hoje, pelo mundo, tem imagens sendo idolatradas aqui no Brasil, pelo mundo, imagens de animais sendo idolatrados. Aqui era uma carta especial de Paulo a esse perfil, a esse público. Por isso, verso 24, por isso Deus os entregou em impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Verso 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aqui é um texto que tem polêmica nos dias atuais, no período de movimentos da causa gay, porque esse é um pedaço do texto, para você ver o poder do texto de Romanos, né? Como ele entra nas polêmicas da humanidade. Ele entrou nas polêmicas na Reforma Protestante, no avivamento wesleyano, que impediu uma Revolução Francesa que acontecesse como na Revolução Francesa, na Revolução Russa, que acontecesse na Inglaterra, tanto que até hoje você tem uma monarquia cristã sólida na Inglaterra. Você tem o texto de Romanos hoje sendo discutido. Os movimentos gays, eles tentam trazer uma teologia gay para poder, ou talvez o termo mais presente do atual é LGBTQIA+, para poder dar uma melhor leitura nesse texto que não condene a prática homossexual, mas ela permanece vigente. E um dos textos importantes das Escrituras é esse texto de Romanos, capítulo 1. Então diz assim no verso 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, dizendo que, deixando o modo natural da relação entre homens e mulheres, se inflamando até com pessoas do mesmo sexo, as pessoas elas receberam um certo castigo sobre eles mesmos, que a própria prática, a própria ação deles, ela retribuiria algum castigo que Paulo sugere aqui. O que seria esse castigo? O que seria esse castigo que eles receberiam sobre eles mesmos? Isso pode ser discutível, mas Paulo diz que existe um castigo de deixarmos o uso natural dos nossos próprios corpos. Podemos abrir um parênteses aqui. Quando chega um
uma pessoa homossexual na fé cristã, como ela deve ser recebida e qual a possibilidade de caminho dessa pessoa. Ela tem que ser recebida como qualquer outra pessoa que chega na fé. Tem que ser bem tratada, tem que ser acolhida, ensinar o evangelho como qualquer pessoa e sem distinção, como eu fui recebido na qualidade de um pecador e todo ser humano que chega na igreja como pecadores que somos. Somos ensinados no evangelho, só que essa pessoa tem uma atração, um desejo, ela tem uma forma de ver os relacionamentos que precisa ser, assim como de qualquer outra pessoa, de qualquer homem ou de qualquer mulher, precisa ser colocado para nós como são os padrões bíblicos de relacionamento, de casamento. Nós somos monogâmicos, nós caminhamos para o casamento de forma virgem. Aqueles que chegam à fé cristã e já tiveram relação sexual, eles passam a optar por não fazer, a se guardar, a se preservar. Então, monogâmico, virgem, ainda que depois da fé, né? E que criam seus filhos com pessoas do sexo oposto, com uma pessoa do sexo oposto. Nós buscamos em Deus quem seja essa pessoa, quem nós vamos nos casar, colocamos sempre diante de Deus em oração. Nossa sociedade tem um período do namoro, né? É um período de oração, de conversa, de se preservar em santidade. Isso está para todos. Então, o cara que era, por exemplo, promíscuo, ou a moça, esses têm que se enquadrar para se tornar um cristão, é claro, seguir essa cartilha, como é uma família cristã, né? Marido de uma só esposa, que governa bem o seu lar. Isso é uma orientação bíblica para o casamento. Que deixa pai e mãe, né? Para poder se unir à esposa. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia, embora conheçam a presença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Paulo continua dando uma relação de obras da carne. Paulo eventualmente dá relações, né, de obras da carne, do fruto do Espírito, de coisas boas a se fazer, de coisas más a se fazer, dando exemplo. E parece que aqui a descrição que ele dava era de um povo romano, de um povo que estava dentro do modo de ser da época, do secularismo, do jeito de ser dessa época, que tanto tinham comportamentos sexuais que, para a palavra de Deus, era deixar o modo natural de se ter as relações, e também haviam pessoas assim, avarentas, homicidas, invejosos, difamadores, insolentes, e aí por diante. E Paulo diz, essas coisas geram morte, a morte eterna, né? Essas coisas, elas são passíveis de impedir a salvação, de levar para o caminho da perdição. E Paulo diz, eles sabem, as pessoas que estão vivendo práticas assim, sabem que não estão num caminho correto, mas elas tanto praticam como incentivam. Capítulo 2, verso 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Aqui Paulo está falando sobre o público dele, que estava recebendo a carta, e a todos nós, quando lemos e nos deparamos com essa circunstância, você é indesculpável, porque você condena isso e você pratica isso. Paulo tanto traz a ideia de que, mesmo uma pessoa não sendo um teólogo, um aprofundado nas escrituras, ela sabe distinguir o que é maldade e o que não é, o que é criação de Deus, o que não é, e que a criação, ela prega sobre Deus, ela fala sobre Deus. Ele primeiro trata no início do texto de Romanos que nós não vamos nos justificar por meio de desculpas, de explicações, dizendo, mas eu não conhecia Deus, eu não sei de Deus, eu não conhecia as escrituras, porque ele diz que tudo prega, toda a criação anuncia a Deus, e que as práticas de maldade que ele descreve, elas são naturalmente percebidas como uma prática de maldade. Ele também vai apertar aqueles que condenam essas coisas, que se tornam juízes sobre outros, que acusam os outros e praticam a mesma coisa.
Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas também faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Então Paulo coloca assim, olha, você sabe que eles estão errados, condena eles, praticam as mesmas coisas, você acha que por saber e condenar os outros você vai ser justificado? Não é assim que se justifica. Se justifique através do seu comportamento, do seu proceder, da sua santificação, das suas ações. Porque existe muito isso na sociedade. A pessoa que vai, por exemplo, contra desses da lista que nós falamos, fala do político, fala da pessoa que é homossexual, fala de tantas outras pessoas que negociam de forma indevida. É chamado isso de moralista, né? A pessoa que é moralista, ela prega as morais e os bons costumes, mas ela é um adúltero, ela é um mentiroso, ela pratica todas essas coisas. Então Paulo coloca o dedo na ferida. Você acha que assim você vai se livrar do juízo de Deus? Verso 4 do capítulo 2. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Aqui Paulo está falando sobre a longanimidade de Deus, o amor de Deus, que leva o pecador ao arrependimento. Essa longanimidade, as pessoas talvez possam pensar assim, a pessoa amar, né? É porque Deus não veio logo e pôs um fim na vida dessa pessoa. A longanimidade de Deus com a gente, com nossa atitude, quando a gente se torna uma pessoa má, quando a gente se corrompe, Deus vai observando. Imagina se logo que nós cometemos o pecado, nós fôssemos castigados em seguida por ele. Mas não acontece assim. Deus é longânimo, caminha com a gente, observa, nos exorta, puxa a nossa orelha para nos levar ao arrependimento. Verso 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todos aqueles que fazem o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. O texto está falando aos judeus e também ao grego, aos judeus e também ao grego. Aos judeus primeiro, porque receberam a revelação de Deus primeiro, mas também ao grego é uma forma de incluir todos os gentios. Quando fala ao grego, poderia ser hoje em dia dizer aos ocidentais, aos orientais, a um grupo grande de pessoas que tem essa cultura, que tem a cultura helênica, como eu disse a vocês, é o termo usado para a cultura grega. Nós fazemos parte de uma cultura ocidental, que ela é derivada da fé cristã, do direito romano, hoje muito da cultura americana. Se a gente disser assim, aos americanos, mas ampliando esse termo, dizendo que todos nós que assistimos o desenho da Disney, vemos os filmes de Hollywood, que nos alimentamos de forma parecida, que usamos essas roupas, então é exatamente isso. Aqueles que fazem bem ou mal às pessoas, aqueles que fazem bem ou mal a essas pessoas. Então, nós estaremos, o leitor aqui, né, está sendo julgado, está sendo colocado para ele que ele vai receber juízo sobre a sua boa atitude e suas más atitudes, e não adianta se esconder diante disso, diante do juízo de Deus. Receberá retribuição em relação a isso. Verso 12. Assim todos os que pecaram sem lei... Outra observação. Paulo está construindo um pensamento. Ele está construindo um pensamento aqui da lei e da graça, das nossas más atitudes, das nossas más práticas, e que somos indesculpáveis, que não adianta conversa fiada, porque todos nós somos pecadores e que todos nós temos a possibilidade de notar a presença do Deus Criador e podemos ignorar a ela, né? Então Paulo construindo esse raciocínio, e depois ele vai revelar mais à frente a graça que nos alcança. Verso 12. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus
não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Aqui é com certeza um ouvinte judeu, que tem um entendimento sobre a lei de Moisés, e é dito a eles, olha, vocês pecaram sob a lei, serão julgados conforme a lei. O peso que Paulo está trazendo sobre a vida aqui do ouvinte é de que nós estamos meio perdidos, porque somos moralistas, pecadores, indesculpáveis. Verso 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas aqueles que praticam a lei. Então não adiantava ser, poderia dizer hoje, não adianta você ser evangélico. Você está na igreja e ouvir a palavra de Deus, se você não é um praticante. Não adianta você estar no hall de membros de uma igreja. Não adianta você ser um ouvinte e não ser um praticante. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Não adianta você ser um filho de Abraão, ser um judeu. Não adianta você só ter ouvido desde a infância a lei. Se você não é praticante dela, ainda condena quem não conheceu a lei e está vivendo uma vida que segundo a lei, é pecado. Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Então, uma pessoa que nunca tinha ouvido a lei de Moisés, mas pratica o amor ao próximo, não matar, não roubar, não furtar, e muitas outras coisas que são morais, segundo a palavra de Deus, mas sem conhecer, mas praticam, então isso acaba se tornando lei para, por exemplo, uma tribo indígena ir lá respeitar os mais velhos, os anciãos. Isso é uma coisa típica dos judeus e dos cristãos. E eles praticam isso se torna uma lei, uma cultura para eles, mesmo eles nunca terem consultado as escrituras. Verso 15. Estes mostraram a obra da lei, gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles, pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então, vejam só, Paulo está sempre tratando aqui judeus e os demais. Aqueles que aprenderam a lei e aqueles que nunca aprenderam. Da mesma forma, podemos pensar cristãos que aprenderam o evangelho desde novo. E povos indígenas, povos muçulmanos, povos de alguma tribo, seja africana, seja uma tribo lá da Oceania, que não tenha recebido o evangelho ainda. Essas pessoas, elas vivem sob uma outra cultura. Talvez as leis, a moralidade da sua cultura, da sua religião, e eventualmente eles acertam o alvo, fazem práticas que são segundo as escrituras. E Paulo fala agora que é a consciência e o sentimento com que eles vivem, que importa muito na hora do juízo deles. Aqueles que têm a lei na mão, julgados pela lei. E aqueles que têm essa moralidade do fazer o bem, seja pela consciência ou seja pelo sentimento. Então, lembra que eu falei que aqui a gente ia tratar sobre a questão da salvação? Paulo ainda está falando aqui de judeus e de gentios. Ele ainda vai trazer uma carga cristã, uma carga de graça, da salvação redentora. Mas por enquanto ele está falando desse juízo de Deus. Olha, naquele dia, os judeus, eles terão que prestar conta segundo a lei. E os gentios, aqueles que não tiveram conhecimento da lei, eles prestarão conta porque fizeram a lei segundo algo que eles sentiram no coração e também na sua consciência. E essa consciência conflitante que Paulo diz, eles têm uma consciência conflitante, pensamentos conflitantes, também será julgado diante de Deus. Às vezes a gente fala assim, aquele nosso parente que morreu sem crer em Jesus, como que ele será julgado? Será mais ou menos assim. A consciência dele, o justo juízo de Deus será apresentado, essa pessoa será apresentada quando ela está diante do juízo de Deus, não na qualidade de um cristão, de alguém que foi redimido pelo sacrifício redentor do Senhor, mas as suas obras estarão ali na hora do juízo. Verso 17. Mas se você diz que é judeu, tá vendo como ele está botando o dedo na ferida dos judeus? Diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos insensatos, mestre das crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a você mesmo. Olha, a intenção de Paulo aqui era mostrar a um judeu que estava sendo hipócrita, estava sendo moralista, que ele
ensina para os filhos, para as crianças. Ele se diz guia dos cegos. Parece até que ele estava fazendo uma carta aqui a um perfil de fariseu. Ele diz, você ensina a todos e não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que destrói ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Os líderes religiosos, aqueles que detêm, não somente líderes, cristãos, membros de igreja, e que saem pelo mundo praticando a injustiça, julgando todo mundo, pagando nos seus trabalhos de uma pessoa honrada, uma pessoa importante, uma pessoa devota a Deus, mas lá ele faz injustiças, ele é manipulador, ele adultera, ele trai. Na igreja, esse falso líder faz todas essas práticas, mas na hora da política ele fala que é um absurdo esses movimentos ideológicos e tudo mais, mas na sua vida ele pratica todas essas imoralidades. É disso que Paulo está tratando com todo o dedo na ferida possível. Verso 25. A circuncisão não tem valor se você... A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo diz assim, olha, não adianta você ser filho de Abraão, a circuncisão era cortar o prepúcio ali do menino, né? E ele diz, esse ato cerimonial, ele não tem valor nenhum, digamos assim, o batismo, ele não tem valor nenhum se a gente vive na transgressão. Ele se torna um imbatismo, ele se torna uma sequidão na sua vida, ele se torna o sujar e não o lavar. A sua vida ela está sendo o extremo oposto daquilo que a cerimônia foi proposta. Ele diz, a circuncisão para você que vive transgredindo a lei, ela se torna incircuncisão. E Paulo está construindo um caminho de pensamento aqui para os judeus que tinham acesso à carta aos romanos, que eles se gloriavam de ter a lei, de serem judeus, mas Paulo fala, olha, não tem distinção entre vocês e os gregos, e a prática de vocês condenam a prática dos gregos, dos romanos, dos povos da época, mas a prática de vocês não confirma nada disso, vocês são transgressores, vocês são pessoas que estão, apesar de terem a circuncisão, vocês são transgressores da lei, por isso vocês se tornam um incircunciso. Como vocês não conseguem cumprir totalmente a lei, vocês são tão incircuncisos quanto um grego, quanto um romano. Verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Essas são as últimas palavras do capítulo 2, que nós vamos caminhar aqui para o fim. Paulo, então, aqui triturou o judeu que está lendo esse texto, está ouvindo esse texto, dizendo, não adianta você ser judeu, se as suas práticas são essas, diante do juízo de Deus, você vai prestar contas, e essa circuncisão que você se vangloria, ela, com as suas práticas, ela é incircuncisão, porque mostra que você não tem um coração circunciso através do Espírito Santo. Paulo vai defender essa tese de que nós sim somos circuncidados pela ação do Espírito Santo, mas não do ritual antigo dos judeus, mas dos nossos corações. Ela está em nossos corações. Isso aí, irmãos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito conteúdo bom no livro de Romanos, muito conteúdo bom para você se aprofundar, para você rabiscar bastante. Te indico você já ler os próximos 2 capítulos para tratarmos dele. Olha a construção de Paulo no pensamento, como ele vai amarrando tudo. Tá vendo todos esses gregos, esses romanos, essas pessoas que vocês criticam, que falam deles, que eles são deixam o uso natural dos corpos, que eles são idólatras, que eles são avarentos, que eles têm uma prática secular. Vocês também fazem isso, vocês também são assim, falando aos judeus da época, que se vangloriam de serem filhos de Abraão, mas isso nada é. Circuncisos, mas isso nada é, porque vocês não conseguem cumprir toda a lei. Então a conclusão é que Paulo vai colocar isso. Não tem como você cumprir toda a lei. Você vai tentar e não vai conseguir. Se você depender da lei de Moisés, de andar ali na regra, para você ser salvo, você não vai ser salvo. Por exemplo, você que tem carteira de motorista, quem nunca recebeu uma multa? Quem nunca colocou o carro na rua para dirigir? Porque a lei de trânsito brasileira ela é tão rigorosa, ela é tão rígida, que você eventualmente levou uma multa. Claro que pode acontecer alguém nunca ter levado uma multa, mas eventualmente você
transgrediu a lei de trânsito, porque ela vai nos detalhes. A lei de Moisés, em paralelo, em comparação, ela vai muito no detalhe e as pessoas acabam transgredindo, porque a nossa inclinação, mais do que a de um motorista que quer cumprir a lei, quer andar corretamente, mas mais do que isso, nossa inclinação é para o erro, é para o pecado, é para fazer de forma incorreta. Então a gente acaba transgredindo qualquer lei que se coloque aí diante da gente. Nós vamos aprender em breve sobre a questão da graça e como um cristão andar numa vida de santidade. Deus te abençoe muito, até a próxima aula, um grande abraço.